Foi no templo de Jerusalém que, ainda menino, Jesus fora apresentado por seus pais. Em Lucas 2, 22 ao 38, você vai encontrar lá que Jesus não foi batizado. Não é correto batizar criança. Por quê? O significado do batismo é remissão dos pecados, é morrer e viver e ser uma nova criatura. Então, a criança não tem pecado, a criança não sabe fazer escolha. E Jesus, quando criança, ele foi apresentado a Deus. Os pais dele levou Maria e José, levou Jesus ao templo para ser apresentado a Deus. Ele foi batizado já com a idade de 30 anos, que vamos estar falando mais à frente. Então, o batismo em criança é fora dos mandamentos do Senhor, é fora da Bíblia. A Bíblia nos ensina a apresentar as crianças ao Senhor. Cá em Lucas 2, 41 ao 21, está falando sobre Jesus na adolescência. Ele ensinava, ele ia para o templo e ali ele ouvia o mestre, né? Me perdoa. Jesus ouvia os ensinamentos de Deus nas sinagogas e ensinavam. Jesus, na adolescência dele, aos mais ou menos de 12 anos, Jesus ensinava para as pessoas já a boa nova. E aí, nesse período de 12 anos, não fala mais sobre o que aconteceu com Jesus, até os 30 anos. Aí, nos 30 anos, que a Bíblia começa a falar, né, que foi naquele período que Jesus foi batizado por João Batista, e veio uma pomba em formato do Espírito Santo e entrou na vida de Jesus. Então, o ministério, Jesus passou 30 anos se preparando. Às vezes a gente começa hoje e daqui 3 meses já queremos ter cargos, queremos ser usados. Não. Continua fazendo a vontade de Deus. Continua pregando a palavra para o seu vizinho através do seu testemunho. Se você, no momento agora, às vezes é tímido, mas pregue através do seu testemunho e ora. Que Deus tire essa timidez e te usa poderosamente. E Jesus evangelizava, né? Estavam ensinando as pessoas a palavra de Deus. E aqui em Lucas, em João 2, 13 ao 22, fala sobre a transformação. A primeira transformação que Jesus fez foi numa festa de casamento, como eu falei no início. Jesus transformou a água em vinho, o vinho tinha acabado e Jesus fez aquela transformação. Como ele faz hoje, ele continua fazendo. Jesus continua transformando vidas. E você que está aí me ouvindo, Jesus, ele quer te transformar. Basta que você diga assim, eu quero. Quando eles levaram a água para Jesus, Jesus transformou. Vem para Jesus, que ele pode transformar a sua vida. Ele te faz de um incapacitado, um capacitador. Não importe o seu passado, não importa o que você viveu até hoje, se toda a sociedade diz que para você não tem solução. Tem uma frase aí fora que diz assim que o pau que nasce torto morre torto. É mentira do diabo. Jesus endireita, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus ressuscita, Jesus cura. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Isso tudo em Jerusalém. E em Jerusalém também, lá em Mateus 2,11, fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus, quando ele estava entrando naquele jumentinho ali em Jerusalém, todos vibravam, gritavam, exaltavam Jesus,
né? Sempre tem aqueles contra, né? Como tem até hoje. Mas a maioria ali estavam vibrando, torcendo ali por Jesus. E essas mesmas pessoas que vibravam, que torciam por Jesus, em Mateus 27, do 27 ao 61, você vai ver lá que essas mesmas pessoas, elas gritavam, crucifica-o. Essas mesmas pessoas crucificaram Jesus. E se isso acontecer com você, no meio do caminho, não importe, porque fizeram isso com Jesus. Muitos daqueles que foram abençoados, que recebeu cura, libertação, que se alimentou da multiplicação que Jesus fez ali. Eles gritavam, crucifica-o. E aqui, na crucificação, nós vemos que duas oposições. De um lado estava o ladrão, que não se arrependeu. O ladrão que também viu os milagres de Jesus, mas ele não se arrependeu. E do outro lado, também o ladrão que foi comovido, que ouviu, que recebeu, que ingeriu a palavra de Deus. Ele se arrependeu. E Jesus disse para ele assim, que hoje mesmo ele estaria no paraíso. Então, seja esse que alimentou da palavra, que deixou a palavra entrar. Não importe o que você foi até agora. Preocupe agora com o seu futuro. Preocupe agora com daqui para frente. Jesus vai mudar a sua identidade. Jesus vai te fazer um novo homem, uma nova mulher. E em Mateus 28, do 9 ao 10, fala sobre a ressurreição do Pai. Ele já não está mais no sepulcro, mas ele vive, ele ressuscitou e foi lá no inferno e pegou a chave da vida para que hoje ele pudesse nos dar vida e vida com abundância. O terceiro tópico fala sobre Galileia, a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. Foi aqui, em Galileia, que Jesus fez muito prodígio. É um lugar onde pessoas simples e humildes puderam presenciar o quanto as palavras de Cristo eram poderosas e testemunhar os milagres e maravilhas que ocorriam naquele dia. Em contraste com a imponência de Jerusalém, a Galileia era uma região de cidade de menor expressão econômica, socialmente desvalorizada e com pouca influência política. Enfim, um lugar curioso para alguém iniciar um ministério. Entretanto, esse alguém era Jesus, que aproveitou aquela oportunidade, aquela estratégia que ele tem e que ele nos dá também para levar as boas novas. E ali ele fez grande prodígio. Talvez a Galileia fosse uma região onde, pelos sofrimentos e poucos relevância para Jerusalém, as pessoas estavam mais abertas a uma mensagem de renovo. Não importa quantas pessoas são, o grau de influências que ela tem, não importa. O que importa é você anunciar as boas novas. Aqui fala sobre, em Mateus 4, do 1 a 11, após a tentação no deserto. Jesus, ele foi tentado ali no deserto, que o diabo levou ele e com as suas mentiras, ele quis tentar Jesus, mas Jesus não cedeu àquela tentação, porque ele estava cheio de Deus, ele resistiu o diabo ali. E a gente vê que quando nós passamos por um deserto, e que esse deserto está na agenda de Deus, nós passamos por ele e saímos lá edificados, saímos lá vitoriosos, alcançamos a nossa vitória.
Agora, se passarmos pelo deserto por conta própria, pela nossa desobediência, vai ser dolorido. Então, vamos deixar o Pai guiar a nossa vida. Vamos deixar o nosso Criador administrar o nosso viver. E aqui também no tópico 3, fala sobre a transformação, né? Como eu falei, que Jesus teve no casamento, né? Se encontra lá em João 2, 1 a 11. E vamos falar também em Lucas 5, do 1 a 11, sobre a primeira pesca milagrosa. Os pescadores tinham passado a noite toda pescando. E ali eles pescavam para sobreviver. A pescaria ali para eles era o alimento e era a renda deles, era através daquela pescaria. Então, assim, eles já estavam exaustos pela manhã, eles já estavam bem cansados, triste, preocupado com a família, né? Que eles precisavam daquela pescaria para se alimentar também. E eles saindo, para a alegria deles, eles encontraram com Jesus no meio da praia ali, na beira da praia. E ali Jesus mandou que eles lançassem a rede. Deixa eu te falar com você um segredinho. Jesus só usa aqueles que estão trabalhando. Se você, jovem, adolescente, ou não importa a sua idade, se vocês têm preguiça, se você acorda e termina o dia sem ter feito nada, repreende essa preguiça. A preguiça não é de Deus. O Senhor só vai usar aqueles que estão envolvidos, aqueles que estão trabalhando. Se você quer um ministério na sua vida, se você quer ser cantor, se você quer ser um pregador, uma missionária, dedica. Leia a palavra, busca o Senhor, chega na frente do espelho e começa a pregar, consagre a sua vida, ensaia hino, mesmo que você não vai cantar, mas ensaia com toda a dedicação, faça por excelência. E entra para o quarto, para o banheiro e começa a adorar. Fala, Jesus, eu estou te adorando aqui em frente ao espelho, eu, o Senhor. Mas eu creio que estarei adorando o Senhor no teu templo. Estarei levando as boas novas através do louvor, da palavra. Então, você não pode. Não fique com preguiça. Repreende. Se você não trabalha fora, ajuda sua mãe, ajuda seu pai, faça alguma coisa. Porque Jesus só vai usar, Jesus só vai te chamar para a obra dele, se você estiver envolvido, se você estiver trabalhando. E aí, como Jesus viu que aqueles pescadores se dedicaram a noite toda tentando pescar e não conseguiu pescar, Jesus mandou que eles voltassem e lançassem a rede. Um deles até questionaram, mas Jesus, passamos a noite toda tentando pescar, lançando a rede. Nós nascemos nessa profissão, nós temos muita experiência e não conseguimos pegar nenhum peixe. Nós vamos voltar? E Jesus disse de novo, lance a rede. E eles obedeceram. Eles preferiram obedecer do que questionar. Não questione, simplesmente obedeçam. E ali, quando eles puxaram a rede, não conseguiram arrastar, tiveram que pedir ajuda de tanto peixe que veio à rede. E assim, Deus quer fazer conosco. Ele quer nos abençoar, mas precisamos obedecer à voz do Todo-Poderoso. Também em Galileia, né, tem aquela parte do que Jesus, ele no meio daquela multidão, né, ele estava, que fala sobre o Sermão do Monte, né, ele se encontra ali em Mateus 6, do 9 ao 13. Em Mateus 8, fala sobre o Sermão do Monte.
No Sermão do Monte ali, Jesus estava ensinando a multidão. E era uma multidão numerosa, era muita quantidade de pessoas que estavam ali. E Jesus parou para ensinar todas elas. E Jesus ele não investe o tempo dele só em multidões, mas ele investia também o tempo dele em uma pessoa. Como ele investiu lá em João 3, fala que Jesus parou para ensinar Nicodemos. Jesus parou para despertar em Nicodemos ali que Nicodemos ainda faltava alguma coisa na vida dele. Faltava Cristo na vida dele. Jesus também investiu seu tempo, lá em João 4, fala sobre a mulher samaritana. Jesus investiu tempo nela. Ele parou ali para ensinar ela. E através dela, daquela mulher, uma mulher improvável, uma mulher desvalorizada por muitos, uma mulher que tinha mais de um marido. Jesus, quando ensinou para ela, ela saiu tão maravilhada com o perfume do Senhor, com a presença do Senhor, com as palavras do Senhor. Ela viu que aquelas palavras eram verdadeiras. E ela saiu tão impactada que ela entrou na aldeia falando sobre Jesus. Falando que lá tinha uma pessoa, um homem que transformava. Um homem que a presença dele era diferente. E eu profetizo na sua vida que a partir de hoje você seja um homem, uma mulher diferente, que contagie as pessoas com coisas boas. Eu profetizo isso na sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus para anunciar as boas novas. Eu repreendo na sua vida o desânimo, a frieza e a fraqueza espiritual. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E lá, né, naquela multidão, né, logo após, Jesus acalma a tempestade, né? Ali antes de Jesus acalmar a tempestade, ele escreveu para nós o Pai Nosso, nos ensinando a orar, né? Pai Nosso que estás no céu. Então, quando nós convidamos Jesus, quando nós entramos para a família do Pai, convidamos eles, pedimos ao Pai para que nós possamos ser um dos filhos dele, aceitamos Jesus e fizemos essa oração, Pai Nosso, nós entramos na família de Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, quando nós estamos na família de Cristo, nós temos que amar o nosso irmão. Se você tem ódio do seu irmão, se você não conseguiu perdoar, eu quero te dizer que agora é o momento de você ir na sua casa, onde você estiver, dobrar o joelho e pedir ao Senhor perdão. E pedir ao Senhor que te ajude a perdoar o seu irmão. Porque aqui mesmo, na oração do Pai Nosso, mais embaixo fala assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o nosso irmão. Se você não consegue perdoar o seu irmão, Jesus não te perdoa. E a Bíblia fala que o pecado, a falta de perdão, o ódio no nosso coração, a inveja, a mágoa, é um pecado. E ela impede que as nossas orações sobem. É como uma barreira que não deixa a nossa oração subir até o Pai. Então, agora é o momento de você perdoar o seu irmão. Perdoa. Pede ao Senhor que tire agora toda mágoa para que a sua oração seja respondida. E fala mais embaixo sobre a tempestade, né? Jesus acalmou a tempestade. Lá em Mateus 8, 5 ao 13, fala que quando eles estavam num barco e aquela tempestade, eles não conseguiam conter. Jesus acalmou a tempestade. Então, se você está passando por tempestade, clama ao Pai. Porque eles clamaram, os discípulos clamaram ao Senhor e Ele acalmou a tempestade. Clama que Ele pode acalmar a tempestade na sua vida, da sua família.
em João 6, do 6 ao 15, fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Se está faltando alguma coisa, ou que seja espiritual ou material, falta aí na sua despensa, clame ao Todo-Poderoso, porque Ele multiplica. Ele continua agindo hoje. Não importa onde você está, clame a Ele. Então, nós vimos, finalizamos aí o ponto 3. O ponto 4 fala assim: qual a história é contada quando passamos por um lugar? Qual é a história que nós estamos deixando da nossa vida, por onde passarmos? Qual é o registro que estamos deixando? Lá em Reis, 1ª e 2ª Reis, 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, quando você lê, você vai ver lá que é feito um comentário, após a missão dos reis, quando termina os reis lá, as pessoas que eram reis, que era escolhido como rei, fala assim: fez o que era reto aos olhos de Deus. E se o rei não fez um bom trabalho, se o rei não obedeceu a Deus, aí está escrito assim: fez o que era mal aos olhos de Deus. Hoje, o que poderia estar escrevendo aí a sua história? Fez o que era reto aos olhos de Deus ou fez o que era mal aos olhos de Deus? Para meditar. Que a partir de agora, todos possam dizer, as pessoas possam passar para a sua vida e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. O primeiro, aqui nós vamos ver sobre algumas pessoas que marcou, que foram marcados, que Jesus impactou, que Jesus marcou ali aquele momento. Era impossível não se deixar tocar pela ternura de Cristo. Até os mais improváveis homens foram totalmente tomados por uma experiência ímpar de amor, paz e bondade. Vamos ver 2 exemplos aqui. O primeiro foi Malco. Malco, que era um momento de grande tensão ali naquele momento, descobriu o amor do Mestre amado em um simples e inesperado gesto de restauração. Lá em Lucas 22, do 49 a 51. Jesus restaurou, Jesus operou ali. O segundo, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, que está em Lucas 23, no versículo 42. E você? Que história é contada quando você passa por um lugar? O que as pessoas que lhe conhecem falam ao seu respeito? Elas conseguem ver em você um autêntico discípulo de Cristo? Fica o desafio. Vamos fazer a diferença e mostrar às pessoas o poder restaurador do Evangelho de Cristo. Para concluir, a lição nos fez refletir acerca de uma grande verdade por onde passamos. Nós influenciamos alguém. Somos impelidos a aceitar esse grande desafio e a fazer a diferença. Muitas vezes não devemos obedecer ou às opiniões das pessoas, mas devemos obedecer à vontade de Deus na nossa vida. Assim como aconteceu com Jesus em Jerusalém, outras vezes o campo se mostrará fértil e respectivo, como a Galileia. Foi para onde o Mestre iniciou os seus prodígios. Enfim, nossas histórias refletem quem somos. Por isso, você é chamado a seguir as pessoas daqueles que foi o Mestre guiou. Então, você é convidado
para seguir os passos de Cristo, para impactar as pessoas como o Senhor impactou. Eu te agradeço por ter dedicado esses minutos aí em ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e que essas palavras venham ficar gravadas em seu coração. Tenha um excelente dia abençoado, cheio do Espírito Santo. Fica na paz. Que Deus abençoe a todos.